Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Curte do Carvalho. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através de mais uma doação do Sr. Silva. E eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, venho pedir mais um tema de vídeo sobre um assunto que já ouvi abordar. O mestre Raccoon disse que o Estado abandonaria os seres de luz numa situação de colapso econômico e social, o que difere do seu argumento. Veja a seguinte proposta do Senado no momento em que o novo governo está ávido por mais arrecadação. Um projeto de lei para retirar das filhas de militares adultas o direito à pensão vitalícia é enviado ao presidente Molusco. Não quero que se preocupe com os aspectos jurídicos, pois cabe muita discussão nesse sentido. Sei que fazer previsões para o futuro é algo difícil, mas também não peço isso. Peço que fale sobre os possíveis cenários nas relações de gênero e como deveria viver um homem que segue seu próprio caminho num futuro hipotético em que o governo não respeitou a curva de Laffer e a economia colapsou. Nesse cenário, a vida nas capitais brasileiras se torna mais perigosa com escassez ainda maior de recursos e serviços básicos e com o poder nas mãos de criminosos. Quero que confronte melhor o argumento do Raccoon, pois ainda não me convenci do contrário. E, de quebra, dê aos seus ouvintes uma análise social da hipotética e distante, contém ironia, Brazuela, pois no nosso país vizinho sabemos das dificuldades deles, mas talvez ainda não se tenha feito uma análise da situação dos relacionamentos naquele cenário. E, senhor Silva, muito obrigado pela doação e o assunto de vídeo aqui ao canal mais uma vez. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem apoiar o conteúdo aqui e permitir que ele continue gratuito para todos os homens e também escolher um tema livre de vídeo para eu tratar aqui no canal, o link está aqui na descrição e no comentário fixado, mas se quiserem apoiar o conteúdo de maneiras gratuitas, lembrem-se de deixar um like, se inscrever, ativar as notificações do canal, compartilhar esse vídeo com outras pessoas e podem ficar à vontade na seção dos comentários como sempre. Então vejam só, o Estado, da forma com que a gente tem hoje, ele simplesmente não existe sem o público feminino. Ponto final, tá? Por diversos motivos. O primeiro é que ele é um Estado extremamente inflado, assistencialista, demagogo e populista. Sem falar que a democracia é meramente a ditadura da maioria, né? Então vejam só como é um ciclo vicioso, onde o Estado ele precisa do apoio da maioria para manter a sua popularidade e para manter reelegendo seus criminosos, e para isso ele tem que ficar dando migalhas para o seu curral eleitoral, né? Então o que a gente percebe? Que o público feminino ele está, entre aspas, no poder do voto aí, né? Ou pelo menos no poder de popularidade. Nenhum governante hoje ele quer desagradar o público feminino, porque ele sabe que sem um apoio feminino ele está ferrado. Isso não importa se o político é de direita, de esquerda, de centro, tá? Nenhum deles tem coragem realmente de mexer com o público feminino e está morrendo de medo de desagradar essa camada da população. Isso porque... Bom, primeiro por motivos pelos quais os censos apontam, né? As mulheres elas vão votar mais, elas anulam menos os votos, elas justificam menos os votos, elas têm muito menos discordâncias políticas, né? Elas estão mais concentradas em partidos assistencialistas, partidos de esquerda, de fato, e elas são maioria da população. Tá? Não só a maioria das votantes, como a maioria da população do país. E vocês podem ver isso aí fácil e rápido aí no IPEA, tá? No site do IPEA, do IBGE, vocês encontram essas informações rapidinho. Então a gente conhece a raça política, né? Veja só, como é que a raça política funciona? O máximo de benefícios com o mínimo de consequências e responsabilidades, né? Sim, o político ele quer roubar o máximo possível, fazer o máximo possível de descaração, com o mínimo de consequência e com o mínimo de responsabilidade, entregando o mínimo possível para manter a população dentro do curral eleitoral, não é? Dando migalhas, fazendo festinha de carnaval, no caso do prefeito é da sua cidade, ou fazendo uma obrinha boba superfaturada aqui e ali, entendeu? E a gente extrapola isso para o macro, para a galera de Brasília. Eles são assim e ponto final. E é por isso que a gente vê tanto os benefícios femininos, exclusivamente femininos, sendo passados, né? Porque de fato elas estão no poder. E se os políticos desagradarem elas, eles estão ferrados, entendeu? Eles são acusados de um monte de nomes aí, de um monte de ismos e istas. Às vezes mesmo ele fazendo tudo para agradar esse público eleitoral, não é? Como, por exemplo, o último presidente que nós tivemos, né? Veja só, o cara era de direita e passou leis exclusivamente femininas, totalmente de pauta de esquerda, que foram engavetadas no governo da primeira mulher presidente do Brasil. Vocês têm noção do que é isso?
No governo Dilma, houveram projetos de lei exclusivamente femininos que foram engavetados. Não era do interesse dela, nem da galera do seu partido, nem a galera que estava no poder na época, passar esses privilégios, essas leis, entendeu? Mas no governo do Bulbasauro passaram. Para você ver como não tem diferença de lado político, é tudo a mesma coisa, eles vão sempre fazer o que é de mais interesse para eles, seguindo o imperativo até que bem feminino, né? O máximo de recursos e benefícios com o mínimo de consequência e responsabilidade. Por isso que casa tão bem, entendeu? E aí veja só, torna-se um ciclo vicioso porque tanto o curral eleitoral quanto os políticos ficam se ajudando mutuamente. Elegemos políticos cada vez mais assistencialistas, não importa se é de direita ou de esquerda, já se provou isso com o governo anterior do nosso país. São mais leis sendo acumuladas para o público feminino, muitas delas são simplesmente anticonstitucionais, tá? Mas dane-se, ninguém reclama disso. E também esse público que vai recebendo mais migalhas, né, vai ficando felizinho e vai votando em cada vez mais políticos assistencialistas, se tornando uma bola de neve. E os homens, eles não estão chupando nada. Na verdade, se a gente for no IPE, no IBGE e procurar os números certos, a gente descobre que os homens é que sustentam essa parada toda porque eles pagam mais impostos, eles são mais ambiciosos, iniciam mais empresas, eles investem mais no Brasil, né? Tanto em empregos de base que sustentam a civilização, como iniciativas de maior taxação, né? De maior arrecadação de tributos e tal. Só que a grande verdade é que os homens não estão nem aí para isso, 99,9% deles nem imagina que essa é uma realidade. E os que sabem estão muito desfocados, achando que eles vão resolver o problema com algum tipo de retrocesso tradicional conservador. Eles acham que tem algum tipo de relevância sociopolítica e cultural e que vão conseguir fazer isso jogando o jogo, né? Tentando reconstruir uma mesa de negociação que não foi destruída por eles. E só aqui no meu canal, porque eu não vejo nenhum outro criador de conteúdo falando sobre isso, eu tenho a perspectiva de que os homens só vão poder resolver esse problema não tentando resolver o problema, por incrível que pareça, né? Por mais paradoxal que isso possa parecer. Do tipo, dane-se, eu vou boicotar até o momento em que surgir uma negociação interessante para mim. E se não surgir também, dane-se, eu vou continuar a minha vida seguindo o meu próprio caminho, fazendo todo tipo de boicote dentro da lei possível, tá? Gerando o mínimo de receita para o Estado, vivendo uma vida minimalista e tentando controlar os meus desejos o máximo possível para evitar, né, que eu acabe sendo sugado por esse sistema parasítico estrutural. Então, na teoria, funcionaria se uma quantidade razoável de homens decidisse simplesmente não casar mais, não ter filho mais, viver uma vida de solteiro convicto, ou até mesmo uma vida de celibato e dane-se, usando todo tipo de subterfúgio possível e etc. Uma estratégia muito parecida com o dos hikikomori no Japão e dos tamping na China, né? Que são homens que simplesmente perceberam que eles precisam de muito menos do que a sociedade cobra a eles para viver uma vida meramente confortável, saudável, tranquila que seja, né? E aí esses caras simplesmente não compram mais casa, não compram mais carro, vivem em apartamentos assim de solteiro, entendeu? Procuram trabalhar de dentro de casa e é basicamente só isso. É claro que todo tipo de rechaçamento social vai surgir em cima desses homens aí, dizendo que eles são fracassados, dizendo que eles são preguiçosos, dizendo que eles perderam a fibra e que são parasitas sociais, que não estão fazendo nada. Mas bom, misandria padrão, né? Se você não aprendeu a viver com misandria ainda, bom, tá na hora, tá? Nasceu homem, irmão, é isso aí mesmo. Então, veja só que hilário como a bola de neve do curral eleitoral em relação aos políticos demagogos e populistas é imparável, é completamente imparável. Por conta de tantos benefícios, tanta maior relevância feminina dada pelos políticos, foi-se quebrada uma determinação natural de diferença de longevidade entre os gêneros. Porque, naturalmente, vocês podem confirmar isso até de forma histórica, as mulheres elas vivem menos que os homens. Tem até um estudo que eu postei no Twitter, vinculado pelo próprio site do Globo, que diz que os órgãos femininos envelhecem a partir dos 19 anos e os masculinos só envelhecem a partir dos 40, cara. É assim, começa a envelhecer no dobro da idade no caso dos homens, entendeu? E sim, ao longo da história humana, a taxa de mortalidade masculina sempre foi muito maior que a feminina, mas a longevidade, né, de expectativa de vida natural, ou seja, se o cara morresse por causas naturais, era maior nos homens do que nas mulheres. Isso tem a ver também com a testosterona, né, que por mais que tenha caído na população masculina muito nas últimas décadas, a gente ainda é cheio de testosterona e ela é o hormônio dos deuses, né? Ela rejuvenesce você, ela retarda o envelhecimento, ela aumenta a sua saúde, o seu bem-estar, enfim, um monte de coisa, cara.
Só que hoje a gente extrapolou isso com tantos benefícios, entendeu? Aposentadoria mais cedo, muito mais relevância social, um maior investimento em doenças que são mais comuns ou mesmo exclusivamente femininas, né? Como comparação aí entre o investimento em propaganda, em conscientização e até em apoio para o câncer de mama e de útero em relação ao câncer de próstata, né? E aí podem dizer que isso é uma questão de vulnerabilidade social, porque o público feminino ele é mais vulnerável. Olha, isso é mentira. Isso é mentira porque se a gente novamente voltar ao IPEA, ao IBGE, a gente vai confirmar também que os homens eles estão mais em vulnerabilidade social em praticamente todos os casos. Para citar só alguns, os homens são a maioria dos analfabetos, a maioria dos moradores de rua, a maioria da população carcerária, a maioria dos viciados em drogas, saem de casa mais cedo, começam a trabalhar mais cedo, são mais cobrados, né? São a minoria dos concursados públicos, são a minoria dos presentes em faculdades, enfim, uma infinidade de coisas aí. Então, de fato, a vulnerabilidade está mais no público masculino. Só que, novamente, ninguém liga porque é uma determinação natural essa, é um comportamento natural da nossa espécie, né? E por conta disso, é tão previsível esse comportamento, porque assim como é uma determinação natural da nossa espécie que o público feminino ele vote mais em políticas e partidos assistencialistas, porque de fato procuram provisão e proteção, não é? A gente entende? É também natural que os homens sustentem esse sistema porque eles foram os provedores e protetores ao longo da história. Então, tipo, é só todo mundo obedecendo suas determinações naturais aí, isso sendo exposto no macro. E aí isso acaba se tornando uma bola de neve porque com esses sintomas sociopolíticos aí, o que acontece é que as mulheres conseguem viver mais, conseguem ter mais tempo livre, menos estresse para se preocupar com questões políticas e questões, pautas sociais e tal. E aí a gente sabe, né, como diria Esther Vilar, nenhuma delas está preocupada realmente com a situação dos homens, na verdade ninguém está, e muito menos os homens, né? Então, quem tem o poder de verdade não está nem aí para a situação dos homens, porque nem os próprios homens estão ligando para si. E aí já sabe, bola de neve. Então, é por isso que eu digo, o Estado, da forma com a qual ele se formou hoje, um Estado urbano, pós-industrial, ele não existe sem o público feminino. Por isso que eu não acredito que ele vai abandonar o público feminino, porque como diria o Raccoon, né, o Estado do FDP, mas ele não é burro. No momento que faltar grana, ele perceber que está gastando demais e que, como a gente está vendo aí, né, um inverno demográfico está acontecendo no mundo e também no Brasil, porque de fato a gente sabe muito bem que quem controla a taxa de natalidade são as mulheres, e elas simplesmente não estão querendo mais ter filhos, né, por várias questões econômicas, políticas, culturais, ideológicas, etc. E isso está gerando crises previdenciárias, isso está fazendo com que nasça menos jovens que têm energia para trabalhar e sustentar os velhos, que no fim das contas todo mundo sabe que consomem mais do que produzem porque já estão no final da vida, sem energia, e etc. Mas aí já sabe, né, mais paulado no lombo dos homens, dizendo o seguinte: não, a culpa é deles que não estão gerando interesse suficiente para que as mulheres se casem com eles e queiram ter filhos com eles, né? Os homens é que estão menos ambiciosos, estão ganhando menos. Onde estão os homens bons? Cadê os homens ricos que causam fortes emoções e são bonitões e que têm relevância social e tal? Então vocês entendem como é que funciona o negócio? Os homens eles não conseguem ser bem-sucedidos nesse sistema, porque eles não têm relevância social e política, e quem tem relevância social e política não está gerando oportunidades justas para que os homens possam desenvolver riqueza, tá ligado? Os homens não têm nem incentivos, nem recompensas, nem oportunidades para desenvolver riqueza, e é óbvio que eles não vão ter interesse nisso. Porque beleza, lá vou eu trabalhar grande parte da minha vida para conseguir atrair uma esposa e ter filhos, e aí eu tomo um divórcio, perco todos os meus bens, perco meu filho também, posso não ter uma guarda compartilhada, sofro algum tipo de falsa acusação. Enfim, não existe segurança nenhuma, não existe incentivo nenhum. A gente sabe muito bem como e porquê, né? Pelo amor de Deus. São questões aí culturais sobre relacionamento, são questões políticas, são questões legais, são questões ideológicas, um monte de coisa que realmente não está seguro nem você entrar no elevador sozinho com uma mulher, né? Se não tiver câmera, imagine. Então o cara que é destacado e tem grana, ele acaba levantando a atenção dos mau caráteres, né? Então para você tomar uma falsa acusação ali porque alguém quer tirar uma teteia de você, é daqui para ali. Daí o cara pensa, pô, para que então eu vou querer me destacar, entendeu? Para que eu vou querer acumular riqueza para as próximas gerações ou até
ter uma próxima geração minha, ou mesmo constituir uma família, se isso vai me custar muito mais e sozinho eu consigo trabalhar muito menos, ter mais tempo para mim, para os meus hobbies, acumular mais riqueza e mais fácil, mais rápido e me aposentar mais cedo. E aí, é claro, né, vão dizer que esse cara é egoísta, não sei o que, não, você está pensando só em você mesmo, etc. Tá, irmão, mas olha em volta, não está todo mundo fazendo isso? Por que que eu tenho que pensar no próximo se o próximo não pensa em mim? Ficar cobrando o autossacrifício dos outros é imoral, cara. É escravidão isso aí, simplesmente, entendeu? É tipo, eu não tô afim de ir lá carregar um saco pesado, mas você tem que ir porque você é homem. Pô, tá de sacanagem. Então vejam, a gente fica falando sobre essa coisa de colapso, né? A gente fica falando que o Estado ele está gastando muito dinheiro e não está seguindo a curva de Laffer, e o colapso está chegando, o colapso está chegando. Olha, eu não gosto muito de trabalhar com futurologia, eu não sei dizer a vocês com certeza se vai haver ou não um colapso. O futuro ele tem a péssima mania de ser imprevisível, eu não tenho essa informação e nem vou me responsabilizar dizendo a vocês que o colapso está próximo ou não vai acontecer nada. Vai todo mundo ficar bem, tudo tranquilo. Pode acontecer qualquer merda aí no futuro, irmão, não sei dizer. Mas a verdade é que se o Estado ele acabar abandonando o público feminino, é porque ele já deixou de existir. Porque, de fato, o Estado ele não existe sem o público feminino. Pelo menos não o Estado que nós conhecemos hoje, o pós-industrial, o Estado democrático de bem-estar social, entendeu? Pós-globalização e tal. Com o voto universal e etc. Porque realmente quem controla, isso a gente levando em consideração que o voto tem efetividade, tá? Que o voto ele não é mascarado, manipulado de alguma forma. Então, pensando assim, quem controla realmente os políticos é o público feminino, não tem jeito. São maioria, votam basicamente nos mesmos partidos, tem menos discordâncias, fluem mais para a esquerda, o assistencialismo e tal, justificam menos, votam menos em branco, anulam menos, etc. Então, o senhor Silva até pergunta aqui, quais vão ser os possíveis cenários nas relações de gênero, né, no futuro e tal. Eu não sei se essa foi a intenção dele, mas frequentemente os homens eles ficam gastando neurônio à toa pensando nisso aí, né? Como vão ser as relações de gênero no futuro, principalmente se acabar com o assistencialismo no Estado para o público feminino e tal. Porque eu vejo neles um wishful thinking, né? Como se chama, um pensamento cheio de desejos de que o Estado abandone as mulheres e elas retornem aos homens como provetores e protetores delas, e assim eles possam reganhar a sua relevância social e ganhar validação feminina, né? E muitos usam a profecia de Isaías, né, 4:21, lá da Bíblia, não sei o quê, onde 7 mulheres agarraram um homem e pediram para se casar, para que se livrassem do opróbrio do solteirismo, né, e tal. Não, nós vamos arranjar nossa própria comida e nossa própria roupa, apenas se case com a gente. E aí tem muito cara que meio que tem um sonho molhado com esse tipo de coisa. Para vocês que ainda pensam assim, deixa eu destruir a ilusão de vocês. Isso não vai acontecer, tá? Porque não é só uma questão de Estado, é uma questão de globalização. A gente já está numa cultura muito pós-moderna, onde tem a questão de tecnologia também, as ideologias já entraram na mente das pessoas de tal forma que nem vocês conseguem perceber como a ideologia pós-moderna corrompeu vocês e mesmo assim vocês continuam repetindo. E eu percebo no meu servidor do Discord, no meu canal no Telegram, no Twitter, eu vejo como muitos caras se acham redpilado, ultra based, não sei o que, mas no fim das contas eles ainda têm comportamentos pós-modernos porque já foram intoxicados e mal conseguem perceber isso. Então até quando a vanguarda dos despertos, dos redpilados e não sei o que já está intoxicado, irmão, o que é que você vai imaginar da maior parte da população, né? E como eu disse, o Estado ele hoje uma questão de praxeologia. O Estado ele sempre foi o que o povo permite que ele seja. Você vê que o comportamento do Estado é muito parecido com o de um reality show, tá? Tem uma questão de popularidade aí. E os políticos, eles são como se fossem famosos mesmo, querendo mais popularidade, mais popularidade. E, por incrível que pareça, o poder está nas mãos do povo. Só que o povo, ele é naturalmente disperso demais e desatento demais. As pessoas, elas estão interessadas só na própria vida e na zona de conforto. Enquanto estiver confortável, embora esteja cheio de problemas, o mundo, né, que podem escalar mais à frente, as pessoas até sabem disso, se elas conseguirem trabalhar, ganhar o seu no fim do mês e ter a graninha para o seu lazer, né, pagar as contas e tudo mais, tá todo mundo feliz pra caramba. E o Estado, ele vai, obviamente, né, não só o Estado, como toda essa questão cosmopolítica aí,
toda a galera, vamos botar assim, de alta sociedade, né? Toda a alta classe, ela vai comendo pelas beiradas, né? Operando aonde dá, tentando roubar o povo da melhor maneira que pode, sem que o povo se rebele. Tipo, rouba um pouquinho ali, rouba um pouquinho aqui. Se roubar demais dá merda, vai por debaixo dos panos e tal. Então você tem que ver que a galera que tá no topo e a galera que tá embaixo, cara, é ser humano igual, tem as mesmas vontades, os mesmos desejos, os mesmos interesses em média. Tem muita gente que acaba viajando, sai pela tangente e acaba deixando os pensamentos intrusivos e pensamentos assim motivados pelo medo, o medo do desconhecido, né, de que não existe um grupo ultrapoderoso de QI altíssimo que está numa guerra santa anticristã contra um mundo e não sei o que eles têm, na verdade, poderes místicos e etc. Alguns acham que é uma comunidade organizada, né? Tem todos os níveis de crenças aí. Quando se a gente for pela navalha de Ockham, cara, isso aí é natureza humana, são interesses contra interesses que vai organizando o sistema da maneira que ele está hoje. E da forma que está, se a gente não viajar, se a gente não sair pela tangente, achando que vai haver um grande colapso humanitário a nível de, sei lá, invasão alienígena, meteoro ou outro desastre natural muito sinistro aí, uma pandemia que mate todo mundo, uma tempestade solar que vai destruir a tecnologia, né, acabar com a energia do mundo. Se a gente não sair por essa tangente aí, a tendência é que as coisas continuem do jeito que estão. Só que, como eu disse, o futuro ele tem a péssima mania de ser imprevisível e eu não faço a menor ideia do que pode acontecer daqui a 10 anos, em 2030, 2033 nesse caso. Porque, irmão, há poucos anos atrás, há 2 anos atrás, ninguém falava tanto de inteligência artificial assim. E aí, tipo, surgiu o ChatGPT. E aí, meu Deus, estourou uma bolha muito grande e agora o ChatGPT está mais inteligente do que era ano passado. E ninguém sabe como é que vai ser no ano que vem. Então, assim, nesses próximos 10 anos, o avanço tecnológico pode ser maior do que a primeira revolução industrial inteira, cara. E assim como o smartphone e as redes sociais, como analisa muito bem o Trunks do futuro e o Vegeta do presente, mudaram completamente as dinâmicas sociais, né, principalmente as dinâmicas de gênero, sabe Deus o que é que pode surgir no futuro que vai mudar ainda mais essas dinâmicas, entendeu? Tudo pode acontecer. E muitas vezes a gente fica prevendo, a gente fica tentando circular criadores de conteúdo que têm as previsões mais evidentes ou que fazem mais sentido, mas no fim das contas, velho, a grande verdade é que é só achismo. Então, quando eu assisti os vídeos do Raccoon, eu não vi ele dando certeza, nem prevendo, né, completamente que o Estado ia abandonar o público feminino. Ele falava mais que é uma tendência que isso aconteça. Eu discordo disso porque o Estado não sobrevive sem o público feminino. Porque, convenhamos, para que o público masculino vai precisar de um Estado, cara? Se são eles que produzem o que sustenta o Estado. E se a gente observar mesmo o público de direita, né, que são os caras que estão mais concentrados ali no minarquismo, no ANCAP e tal, você vê tudo homem, velho. Até o Pondé falava que rolê de galera de direita é mó chato porque não tem mulher, entendeu? Tipo, o máximo que tem são as tradicionais conservadoras e, no fim das contas, esse rolê consegue ser ainda mais chato porque os caras só sabem falar de economia. E as mulheres não estão interessadas nesse papo, entendeu? Então, assim, se o Estado passasse a depender dos homens, ele estaria ferrado. E é por isso que o Estado ele não quer dar relevância para os homens. Ele sabe que vai se ferrar se ele fizer isso. Ele sabe que vai se ferrar se abandonar o público feminino, entendeu? Porque no momento que, hipoteticamente, os homens tomarem o poder ali de voto e o poder de escolher os políticos e tal, e de controlar o Estado da maneira que o público feminino está controlando, eles vão começar a dissolver o Estado, tá ligado? E veja só, qual o interesse de um homem no Estado? Fala a verdade. Um homem solteiro, ele não tem interesse nenhum no Estado, ele quer mais que o Estado deixe de existir, que suma. Agora, um homem que é casado, tem família, ele tem um pouco de interesse no Estado, que é qual? Que o Estado garanta à sua família a passagem da sua herança quando ele morrer. Que o Estado construa também uma sociedade onde os filhos dele no futuro possam ter acesso a uma vida sustentável e a sua mulher também, porque como eu disse, os homens no geral deixam viúvas, a gente não vê homem viúvo por aí. E é claro, pode-se argumentar que empresas privadas podem fazer esse papel e etc, etc, mas a grande verdade é que ninguém está interessado nisso, o povo confia muito mais no Estado, tá? Não adianta. O povo prefere o Estado, alguém para jogar a responsabilidade, alguém para mentir para ele, mentiras doces e às vezes até para fingir que está lhe dando coisas grátis, né?
Só o Estado consegue fazer isso, velho. Empresas privadas não conseguem arrecadar na surdina e fingir que está dando coisas de graça para a população. Tá? Esse tipo de mentira só é possível pelo Estado. Então isso já cai naquele meu vídeo que eu falei, né, sobre o homem capaz de tudo. Veja que o homem que ele não tem filhos nem esposa, ele não tem como ser violentado pelo Estado, entendeu? Porque o homem que ele tem filhos e esposa, ele vai pensar assim, poxa, e agora? Se no futuro o Estado colapsar, a sociedade colapsar, como é que vão ficar meus filhos que eu amo tanto e a minha esposa quando eu morrer, entendeu? E a minha herança, será que não vai ser roubada por outros homens interesseiros? Como é que vai ser? Será que meus filhos vão ter dignidade? A segurança pública? Então, quem pensa nisso é homem que tem mulher e filhos, velho. O homem solteiro tá cagando. Depois que ele morrer, dane-se, pode ficar aí a herança dele para quem quiser tomar. O cara tá morto mesmo. A sociedade pode ir pro colapso, ele não vai estar nem aí. Então ele é um homem capaz de tudo. Ele vai estar livre, leve e solto, desinteressado, vivendo a vida dele, e vai ter até mais poder, né? O poder sobre as suas próprias atitudes nas suas mãos. Enquanto o homem que é casado, que tem filhos, né, que tem mulher, ele vai estar de mãos atadas, do tipo, eu tenho que me preocupar com isso, como uma forma de manter o futuro daqueles que vão ficar aqui quando eu morrer, que eu me importo, que são, né, meu sangue. Isso você pode ver que esse argumento vem justamente da galera tradicional conservadora, que são caras que querem ter filhos, que querem se casar, ou que já são casados e têm filhos. Eles vêm com esse papo de manter a sociedade, de reconstruir a sociedade, porque eles têm algo a perder, entre aspas, né? Ou a ganhar com isso. E aí eles ficam tentando pressionar outros homens para sustentar a sociedade, construir tudo, e seja homem, faça isso, faça aquilo. Agora nós que estamos seguindo o nosso próprio caminho, estamos solteiros, irmão, tô nem aí se colapsar. Se colapsar, irmão, vai ser mais fácil para mim, porque eu não tenho dependentes para cuidar, entendeu? Vamos pegar aqui um cenário Brazuela, meio pós-apocalíptico, né, como a Venezuela lá. Vamos botar até no limite do exagero, um cenário meio The Walking Dead. Quem é que tá mais ferrado? Um cara que tem mulher e filhos e ele tá apegado emocionalmente, o qual ele não consegue abandonar. Tipo, já não tem mais determinação social, entendeu? Porque a sociedade já foi pro buraco. Não tem mais essa, você não está abandonando sua família, você é um monstro. Não, o cara ele pode simplesmente dar de costas para a família e simplesmente viver a vida dele sozinho ali naquele ambiente pós-apocalíptico. Ninguém impede ele disso. Mas a grande verdade é que isso não aconteceria porque vem um instinto masculino aí primitivo de cuidar dos seus dependentes, né? Aí tu pega um cara que tem essa família para cuidar ou um cara que tá aí solteiro e eles se cruzam. Num cenário meio The Walking Dead, né? Que sempre que seres humanos se cruzavam ali, dava merda. Principalmente desconhecidos. É mais fácil a vida, obviamente, para um homem solteiro. Porém, né, uma comunidade só pode ser construída com mulher e filhos. Como a gente vê justamente nessas séries pós-apocalípticas e filmes, é fato, você tem que se unir ali e ter filhos e procriar e não sei o que, construir uma comunidade, etc. E tipo, quando você tá em grupo, você é muito mais forte do que um cara sozinho, com certeza. Mas eu tô falando aqui de dependentes, tá? O cara que tem algo a perder, que ele pode ser chantageado pelo amor que ele tem pelos filhos e pela mulher. São pessoas que dependem dele, naturalmente são mais fracas do que ele. Mas aí eu já tô fugindo pela tangente também, né? Já tô viajando. Porque assim, a gente teve casos de Brazuela, né? Como na época Sarney, na época Collor e tal. Eu não vejo isso acontecendo mais no mundo de hoje, porque a globalização deu uma boa folgada aí na forma com a qual as nações lidam com a economia, tá? As nações mais ricas do mundo estão atoladas em dívidas, como por exemplo os Estados Unidos. O Brasil também está atolado em dívidas, tá? Trilhões e trilhões aí devendo também. E meio que fica por isso mesmo, todo mundo deve para todo mundo, a moeda extremamente diluída, a inflação lá no alto. Só que a globalização fez com que os países se tornassem tão interdependentes que não é interesse de ninguém um país de relevância mundial, principalmente como o Brasil, né, que é a fazenda do mundo, viva na extrema pobreza. Porque se aqui se tornar uma Brazuela, a grande verdade é que vai parar o trabalho. A gente vai parar de exportar comida para o mundo. Você acha que os fazendeiros daqui vão querer fazer o quê? Produzir para si mesmos ou produzir para o estrangeiro? Dane-se, a moeda já está completamente ferrada. Para que eles vão querer ganhar dinheiro? Eles vão querer manter a comida para si, né? Então não é do interesse da liderança global, ou seja lá o que for, que o Brasil retorne à época Sarney, à época Collor. Porque senão a gente vai parar de priorizar o mercado externo e vai começar a priorizar os próprios cidadãos, né? Cada um vai priorizar a própria vida. E não é o que o mundo quer. O mundo quer que o Brasil continue exportando.
Então eu acho que a patifaria vai continuar, os gastos públicos vão continuar, a torta e a direito, corrupção pra caramba também, a moeda vai inflacionar mais, mas o Brasil, até porque há décadas estão tentando fazer isso, não vai afundar. Estão tentando afundar o Brasil, mas o Brasil não afunda de jeito nenhum, porque de fato existe uma pressão global para que a gente continue pobre o suficiente para não ter muita liberdade, para não ter muita autonomia, para não conseguir sair do país e procurar melhores expectativas de vida, porém com condições o suficiente para continuar trabalhando e ganhando o nosso, meramente satisfeitos, distraídos o suficiente com açúcares humanos, né, entretenimento rápido e barato, mas continuar exportando comida para eles. Então é assim que eu vejo, entre aspas, o futuro, né? Tem aí a variável da tecnologia, que é um puta exponencial, ninguém sabe o que pode acontecer, qual vai ser a próxima invenção aí, pode mudar tudo, ultra artificial, Android, revolução da inteligência artificial, só Deus sabe. Mas assim, respondendo aí o senhor Silva, irmão, o cara solteiro ele tem uma vida mais simples de fato. E a natureza humana, ela evoluiu em tribo. Então, quando a água bate na bunda, a gente começa a retornar a ajudas mútuas, né? Jogo de interesses ali. Eu preciso de uma coisa, você precisa de outra, e aí acabam havendo até ligações emocionais, porque o ser humano ele é também emocional, e isso ajuda a nos manter ali naquela organização de ajuda mútua, porque o nosso próprio inconsciente sabe quando precisa criar determinações emocionais, né? Para nos tornar ligados a essas pessoas a quais nós dependemos por ajuda mútua. Daí a gente entende por que tem muito cara que fica romantizando, né, aquela época onde havia família nuclear e monogamia. É porque havia uma necessidade ambiental para aquilo e, naturalmente, o ser humano ele cria bases emocionais para se manter satisfeito na sua situação. E aí se apega às pessoas ali do grupo que já está vendo há muito tempo, que precisam dele, que ele precisa e tal. Mas eu não vejo isso retornando mais porque tem a variável da tecnologia, tá? As pessoas, como diria o Epifania, né? O colapso será mental, porque as pessoas elas já estão tão acostumadas com o modus operandi tecnológico e não retornam mais a essa forma analógica das coisas. Então, para a galera mais colapsista, eu acho que a grande Black Pill nem é se o colapso realmente vir, é se o colapso não vir. Porque muitos investiram tanto nessa expectativa do colapso, de tipo, não, vai acontecer, e compra Bitcoin, e compra arma, e compra isso, compra aquilo. Que se o colapso não vier, aí é que eles vão tomar a Black Pill, né? Vão ver, e it's over. Parece que as coisas vão continuar do jeito que estão, parece que vai ser sempre aquele chove não molha, aquele mais ou menos, né? Onde a gente sabe muito bem que a situação do homem não tá boa, mas não tá insuportável, não tá colapsista, não tá impossível de se viver, entendeu? Então eu acho que aquele incômodo, o maior incômodo é aquela dorzinha chata que você consegue até suportar, mas ela fica ali incomodando. É tipo aquele band-aid que você põe na sua ferida e ele fica coçando, ele fica incomodando, grudando na pele, e você quer tirar logo de uma vez para deixar a ferida arder e ficar exposta. Pois é, eu acho que os homens estão vivendo hoje nesse band-aidzinho aí, sabe? Incomoda, é chato, mas dá para viver com ele. E talvez, só talvez, eu não estou garantindo nada, mas talvez isso continue e não vai dar para arrancar o band-aid. Porque sempre que a humanidade, ou mesmo o Brasil, fitar o abismo de perto, ele vai dar um jeito de voltar para a situação da zona de conforto, né? Que não é nem tão ruim assim, mas também não é bom. Então, senhores, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham acompanhado até aqui. Se acompanharam, vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja do Carvalho. Lembre-se de ter sabedoria e consciência sempre e até mais.